As ocorrências a seguir são baseadas em testemunhos. Alguns nomes foram alterados por questões de privacidade. 2 jovens irmãos se aventuram na floresta e encontram uma entidade demoníaca. Eu não sabia o que era. Um monstro, talvez. Nenhum lugar é seguro, nem mesmo sua própria casa. Fiquei apavorado. Sabia que havia alguma coisa no nosso quarto. E estava me olhando. Uma brincadeira de criança se transforma num pesadelo real. Mamãe, ele está lá. Nos Estados Unidos, o mal é uma realidade. Ele se esconde nas sombras mais escuras e nas cidades mais comuns. Entre os mundos que vemos e as coisas que tememos, existem portas. Quando elas são abertas, os pesadelos se tornam realidade. Assombrações. Lake Worth, Flórida. Ai, obrigada, filho. Nossa, isso aqui é lindo. Vem, Tudo pai. bem? Vamos lá, Caracaço. No final dos anos 60, Sonny Yancey e sua família moravam em Lake Worth, nas vastas florestas do sul da Flórida. Boa bola. Lá vai, vai. Onde ele planejava uma vida tranquila com sua esposa Bárbara e os 2 filhos, Tom, de 12 anos, e Tim, de 7 anos. Nossa casa era muito remota. Ficava no final de uma estrada de terra, no meio do nada, muito isolada. Bárbara é uma dona de casa em tempo integral. Minha mãe, quando eu era criança, eu me lembro dela com aquele sorriso angelical enorme, lindo, reluzente no rosto o tempo todo. Era muito animada. Sonny é carpinteiro e trabalha com construção. É veterano de guerra da Coreia e sofre de crises de estresse pós-traumático. Vai, vai! Tem que correr mais rápido que isso. Por várias vezes, minha mãe comentou como ele havia mudado após a Guerra da Coreia. Vai pegar ou não? Vou. Parte dele nunca conseguiu deixar para trás os horrores do campo de batalha. Na Coreia, ele era o sargento encarregado do pelotão de morteiros. De vez em quando, ele contava histórias de como eles pegavam escavadeiras e abriam valas enormes, jogavam os corpos lá dentro e cobriam. Mas ele não era assim o tempo todo. Quando eu era pequeno, ele me balançava no joelho dele. Ele... Tá legal, agora joga pra mim, vamos lá. Mas naquele verão, o temperamento de Sonny piorou inexplicavelmente e se tornou cada vez mais sombrio. Quer saber? Eu tô cansado. Vou pra cama, tirar um cochilo. E de repente, ele ficou esquisito. Oi, amor. E seja lá o que for que o esteja afetando agora, parece estar vindo da floresta. Bem-vindos a Lake Worth. Lake Worth é uma cidade no sul da Flórida fundada no final do século XIX. Antes disso, suas florestas exuberantes e vias navegáveis serviam de abrigo a escravos fugitivos e nativos americanos fugindo das guerras seminoles. Havia boatos de que a floresta ainda guardava segredos do passado e um mal inexplicável. Meu irmão e eu passávamos muito tempo na floresta. Acho que eram uns 5 ou 6 quilômetros quadrados de floresta. Tínhamos trilhas que usávamos para andar pela floresta. A gente passava muito tempo brincando. Meu pai construiu um forte lá. Era uma brincadeira muito legal.
Tum. Ah, me acertou. Eu vou até o lago procurar sapos. Quer vir? Não, vou ficar aqui. Você é tão engraçado que esqueço de rir. Maluco. Eu tinha a sensação de que estava sendo observado. Eu sabia. Enfim, todo mundo tem aquela sensação de que algo não está certo. Me deixei levar pela imaginação. Não sabia o que era. Um monstro, talvez. Mas eu sabia que morria de medo. Tom não conta a ninguém sobre sua experiência na floresta. Mas Tim, de 7 anos, continua a explorar sozinho, sem desconfiar de nada. Havia alguma coisa na árvore, mas eu não conseguia ver direito. Só conseguia ver a árvore reagindo à presença dele lá. A coisa veio lá de cima da árvore até o galho mais baixo e pulou em cima das folhas. Ah! Fosse o que fosse, não queria ficar perto dela. Mãe! 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 Filho! Mãe! O que houve? Tem alguma coisa lá. Eu falei com a minha mãe, disse que havia alguma coisa na floresta. Fica calmo, tá? Me conta tudo. Me conta, o que houve? Eu disse pra ela que havia alguma coisa lá, que podia ouvir lá atrás de mim na grama. Dava pra ouvir os gravetos de galhos quebrando atrás de mim. Tá tudo bem, filho. Fica calmo. Ela achava que podia ter sido um animal que talvez eu tivesse assustado, né? Os garotos ignoram a experiência e tentam aproveitar o verão, Muito bom. temendo que a simples menção da assombração pudesse convocar o Homem das Sombras. Senhoras e senhores, sua atenção, por favor. Notem que esta varinha na minha mão é de madeira maciça. Quando víamos aquelas sombras se mexendo fora da casa, era assustador e era aterrorizante pra mim e pro Tom. E não falávamos sobre isso. Mas ignorar a entidade não funciona. Impossível dobrar. Observem atentamente, por favor. Minha mãe me comprou um kit de mágica. Acho que eu tinha uns 12, 13 anos na época. Um dos truques era assim: você tinha um jornal e tinha uma varinha. Aí você a colocava no jornal e enrolava. Depois você dobrava. Como você fez isso, Tom? É mágica, mãe. Que foi? Qual o problema? Eu não encontro. É sério, não encontro. Tá tudo bem. Sério? A varinha sumiu dentro do jornal. Não conseguia achar. Fiquei totalmente apavorado porque alguma coisa não estava certa e agora eu sei que havia algo errado. Certa noite, Tim acorda subitamente ao sentir uma presença.
Eu olhei para a nossa janela e vi uma sombra passando. Levantei, olhei pela janela e não havia nada lá. Tom! Eu olhei pela janela para ver o que era e, além do quintal e das árvores, dava para ver uma silhueta escura. Tinha forma humana e era assustadora. Tim, o que está acontecendo? Tom, o que fez com ele? Eu? Nada. Tem um homem no quintal. Eu não tô vendo ninguém. Tenham paciência. O pai deles é veterano da Guerra da Coreia e sofre de transtorno de estresse pós-traumático. Desde que a entidade começou a atormentar os rapazes, ele tem ficado cada vez mais irritado e inconstante. Mas que porcaria! O Homem das Sombras desaparece na noite. Por enquanto. Mas 2 semanas depois, Tom, de 12 anos, começa a agir de forma estranha. Uma noite eu abri os olhos e vi o Tom de pé no meio do quarto. Tom! O que está fazendo? E aí ele saiu pela porta. Mãe? Pai? Mãe? O Tom tá lá fora. Era como se tivesse uma coisa que o atraísse lá pra fora. Tom! Tom, o que está fazendo? Tom, acorda. Acorda. Foi muito assustador pra mim, porque eu sabia que havia alguma coisa lá fora. Não entendia qual era a interação, o que estava acontecendo lá. Durante semanas, Tom continua a andar enquanto dorme. Muitas vezes indo até o lago. Era uma sensação estranha acordar e não saber onde estava. Para evitar que Tom caminhe dormindo, Sonny e Bárbara recorrem a medidas drásticas. Meninos, nada de dormir tarde. Meus pais tinham ficado irritados. Eles tinham que acordar no meio da noite, toda noite, noite após noite. Então eles decidiram empilhar cadeiras na frente da porta. Não sei se devíamos fazer isso. Olha, se eu não durmo, eu não trabalho. Se eu não trabalho, não comemos. Entendeu? Eu sei, não podemos deixar que ele caia no lago no meio da noite também. Mas isso é radical.
Escuta, vamos tentar para ver se funciona. Talvez o sonambulismo pare, tá bom? Tá bem. Ei, e se eu tiver que ir ao banheiro? Aguenta firme, soldado. Ei, garotos, agora já chega. Apaguem a luz. Naquela noite, Tom caminha dormindo de novo. Tom, fica quieto, senão você vai acordar o papai. Nenhum sinal de frustração no rosto dele. Ele ficou ali de pé tentando abrir a porta por um bom tempo. Tom, para com isso. Eu vi a porta do nosso closet abrir sozinha. Tom se virou e entrou no closet e a porta fechou em seguida. Dava para ouvir uma conversa lá dentro. Havia duas vozes lá dentro. Os garotos não estavam sozinhos. Mãe! 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 Com certeza havia duas vozes. Dava para ouvir o Tom e alguém lá dentro do closet. Eu fiquei apavorado. Sabia o que estava vendo. Sabia que havia alguém no nosso quarto. Mãe! 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 Cadê o Tommy? O que está fazendo? Tem um homem aqui. Onde? Aqui, comigo. Lembro que vi uma silhueta de uma sombra escura lá dentro, de olhos vermelhos. Mas a mãe não acredita nele. Thomas Yancey, saia já do closet e volte para a cama. Eu já estou cansada das suas brincadeiras, filho. Isso já está causando muitos problemas aqui. Ela achou que eu estivesse lá dentro, de farra, brincando. Eu tive medo por ele, mas eu não podia fazer nada. Meus pais não acreditavam em nós. Durmam bem. Enquanto os pais ficavam cada vez mais irritados, o Homem das Sombras mostrava que não ia desistir. Então, uma noite, ele descobriu uma nova maneira de aterrorizar os garotos. Eu estava deitado na cama e senti alguma coisa bater no colchão. Estiquei o braço e era uma pedra, uma pedrinha. Para com isso! Mais pedras começaram a cair e parecia que estavam caindo de uma altura grande. E aí ele começou a levar coisas para casa, coisas da floresta. Eu senti alguma coisa cair no meu cabelo.
Não! Jimmy! Que coisas são essas na cama? Deixava insetos nas nossas camas, aquelas baratas grandes e nojentas da Flórida. Não fomos nós que levamos, não havia como aquilo ir parar lá dentro. Não havia janelas abertas nem nada disso, mas estavam lá e isso deixou minha mãe muito confusa. Jimmy, o que é isso, filho? Foi quando a minha mãe começou a notar que estava acontecendo alguma coisa. Desesperada para ajudar seus filhos, Bárbara fica nervosa e busca respostas em qualquer lugar que possa achá-las. Quem é você? Ela comprou uma tábua Ouija. Ela levou a tábua para casa e tentou se comunicar com ele. O que você quer? Eu acho que ela tentou fazer alguma coisa para salvar os filhos, para se salvar a família dela, mas acho que ela não sabia o que fazer. Porém, mal sabe a família Yancey que Bárbara acaba de causar a fúria do Homem das Sombras. Boa noite, meninos. Estava em todas as paredes do quarto. Eu fiquei apavorado. Mãe! Mãe! Eu me lembro da sensação de estar lá no vão da porta do quarto deles e saber que teria que acordar mamãe e papai. Era só o medo de não saber como eles iam reagir, o que eles iam dizer. Jimmy, é você? O homem, ele tá lá na parede, que nem uma mosca. O pai reage com raiva. Escuta aqui, filho. Eu vou te dizer exatamente qual é o problema aqui. Já ouviu falar do bicho-papão? Bicho-papão? É, bicho-papão. O bicho-papão faz coisas ruins com crianças ruins. Se você for bom, o bicho-papão vai desaparecer. Então você tem que ser bom. Agora volta pra cama. Aquela ideia de que eu era uma criança má, fazendo coisas ruins e que alguma coisa vinha me castigar, me afetou pelo resto da vida. Eu não sabia o que tinha feito para merecer aquilo. Eu achava que era uma criança má e que estava sendo castigada por alguma coisa. Daquele ponto em diante, os meninos mantêm silêncio sobre suas experiências assustadoras. Era mais fácil não falar sobre aquilo e nós mesmos lidarmos com a situação. Você se fecha. Durante muitas noites, eu me deitava na cama, quietinho, com a cabeça coberta, pensando e torcendo para que seja lá o que fosse, não viesse atrás de mim naquela noite. À medida que o Homem das Sombras se intensifica, o pai, que sofre transtorno de estresse pós-traumático, fica mais irritado. Ele ficava muito frustrado porque não entendia o que estava acontecendo na nossa casa. Muitos desentendimentos na família, um ambiente caótico. Essas coisas parecem atrair essa energia negativa para o lar. E é como um engate que se liga a uma família ou um local e se alimenta da energia negativa que está lá.
Os irmãos juram ficar unidos aconteça o que acontecer e têm um novo nome para seu algoz, o bicho-papão. Na véspera de Natal, os meninos descem para ver os presentes debaixo da árvore. Nós acordamos e criamos coragem para nos aventurar até a sala de estar. As batidas começaram. Vinha lá do meu quarto. Estávamos presos. Papai havia acordado e estávamos na sala de estar e sabíamos que ele ia nos culpar por aquele barulho e não sabíamos o que fazer. Meninos, eu avisei, seus... Vamos lá. Digam que isso foi um acidente. Não fomos nós. Digam que isso foi um acidente. Não fomos nós, é verdade. Começou a chacoalhar. Ah, então o seu amigo do closet veio até aqui na véspera de Natal e começou a jogar as coisas. Cadê ele? Hã? Ele tá na árvore? Ele tá na cozinha? Deixa ele em paz. Querem ficar acordados? Podem ficar. Lá fora! Venham comigo! Seja lá o que fosse, tinha a capacidade de escolha consciente. Era inteligente. Conseguia nos colocar em encrencas. E tinha grande prazer em fazer isso. Gostam de ficar acordados a noite toda? Podem ficar. Eu vou ter uma boa noite de sono. O pai adota a tática do medo que aprendeu no serviço militar. Vocês fiquem aqui com o seu fantasma. Fiquem de pé a noite toda. Sem perceber, Sonny Yancey entrega seus filhos diretamente nos braços da entidade sinistra que os assombra. Estávamos lá e ficamos lá. Meu irmão se esforçou muito falando comigo, me contando histórias para nos acalmar, mas do lado de fora da casa, sabendo que havia alguma coisa na floresta, eu fiquei apavorado. Jim, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Mãe! Mãe! Ah! Ah! Dava para ouvir ele andando ao redor, dava para ver a sombra se movimentando pelas árvores. E a gente estava lá e estávamos com ele, éramos só eu e meu irmão, duas crianças, no meio da noite, em pé no meio da floresta. Foi assustador. Ah! Ah! Mãe! Mãe! Está ali! Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vai lá e traga eles. Não pode deixar as crianças assim. Mamãe finalmente convenceu o papai a sair e nos deixar entrar. Pronto. Agora já podem entrar. Meu pai ficava cada vez mais irritado. O fenômeno que estava acontecendo foi aumentando e ele nos culpava pelos ruídos que estavam acontecendo. Os castigos dele eram muito severos. O objetivo do monstro, acho que era criar
mais energia negativa, mais caos, mais depressão em nós crianças e um ambiente mais caótico na nossa casa. A assombração na casa Yancey fica cada vez mais perigosa. Você sabe que tem alguma coisa ali. Alguma coisa causando aquilo. Está no quarto, está com você. E você tem que puxar o lençol e ver o que é. Era como se as unhas de alguém arranhassem suas costelas. Mãe! Eu quebrei 2 clavículas. Foi quando começou a partir para o lado físico. Pai! Tim! Jimmy! Ai, filho. Por que não implica com alguém do seu tamanho? Ele é seu irmão. Não fui eu. Ele correu direto pra parede, eu juro. Ele se levantou e foi direto pra parede. Temos que levá-lo para um hospital. Meses de terror levaram a esse momento. Um ataque. Mãe! Mas demoraria mais 30 anos antes de os irmãos livrarem a casa do Homem das Sombras. Desde que eram crianças, Tim e Tom Yancey foram atormentados por uma entidade maligna que saía da floresta e entrava na casa deles. Chamavam a figura sinistra de um Homem das Sombras. Vou te dizer exatamente qual é o problema aqui. O bicho-papão faz coisas ruins com crianças mais. E quando Tim era só um menino, a entidade o atacou. Era alguma coisa. Eu senti as unhas de alguém. Muito assustador. Eu entrei em pânico. Eu pulei da cama, gritando, tentando às cegas fugir do que estava me atacando. Pai! Pai! Tim! Eu não fazia ideia de que fantasmas podiam fazer mal a você. Foi quando começou a partir para o lado físico. Bárbara sabe que deve fazer algo para ajudar seus filhos. Ela pesquisa paranormalidade e encontra vários livros de especialistas e vítimas de assombrações violentas. Eu sinto muito, Jimmy. Nós vamos descobrir. Vamos fazer alguma coisa. Era um fantasma? Era um monstro? Era energia? Não sabíamos. Ela se esforçou muito para tentar descobrir o que estava acontecendo. Naquela época, havia muitos investigadores paranormais que escreviam livros sobre histórias assustadoras, mas não havia nada que dissesse o que fazer se a sua casa fosse assombrada. Minha mãe começou a escrever cartas para as editoras na esperança de contatar os autores e pessoas que viveram assombrações violentas.
Acha que eles podem ajudar a gente? Eu espero que sim, filho. Vamos ver. Naquela época não havia internet. Não havia como contatar pessoas a não ser através das editoras. Dia após dia, o pedido de ajuda de Bárbara não tem resposta. As coisas não estavam melhorando pra gente. Assim que meu irmão se tornou maior, ele saiu de casa. Ele se cansou e eu não o vi durante anos. Ele sumiu. Agora, mais de 30 anos depois, a mãe deles está na casa sozinha e a entidade vai atrás dela. Quem está aí? Ela correu para o quarto e fechou a porta. Ela ouviu uma coisa como se fosse a casa inteira se despedaçando. Alguma coisa bateu na porta dela e ela não tinha como chegar ao telefone. Não tinha como pedir ajuda. Então, silêncio. Depois de se acalmar durante um tempo, ela criou coragem, destrancou a porta e espiou. A casa estava bem. Tudo estava onde deveria estar. Mas foi aquele som. Tim e sua esposa Trish decidem que Bárbara deve ir morar com eles. A casa ficou abandonada. Não se conseguia morar nela. Não se sabia o que fazer com ela. Então ficou abandonada. Em 2009, já faz quase 30 anos desde que Tim e Tom moraram na casa. Os pais deles, Sonny e Bárbara, já faleceram. Tom foi jogar futebol americano na Universidade do Estado da Flórida. Depois tornou-se bombeiro-chefe assistente. Tim e eu crescemos separados e isso me arrasou muito. Tudo o que eu queria era ter um irmão de volta, entende? Depois, Tim se tornou investigador paranormal. Se tem algum jeito de pegar algo ruim que aconteceu na sua vida e transformar em algo positivo, é pegando a informação que você aprendeu e usar para ajudar outros. Mas os irmãos ainda têm negócios inacabados. Meu irmão e eu nos reencontramos para decidir o que íamos fazer com a casa. Fazia muito tempo que eu não ia naquela casa. Era uma sensação nauseante. Era nauseante. Era mal. Era um mau pressentimento. E aí? Vamos fazer o que com essa casa? Tim diz ao irmão que ele e sua esposa Trish querem reformar a casa. Você tá maluco? Fiquei muito surpreso quando o Tim disse que queria ir morar na casa. Simplesmente por causa de tudo o que aconteceu. Achei que ele queria acabar de vez com a atividade paranormal e acho que foi por isso que ele comprou a casa. Para acabar com aquilo. Por um fim. Tomamos a decisão de que não íamos mais ter medo. Nós íamos voltar para casa. Tim recorre ao seu amigo Roy Hall, especialista em assombrações violentas, para ajudá-lo a realizar um ritual de purificação na casa. Roy acredita que a entidade demoníaca da floresta assombrava a família Yancey porque o pai de Tim era violento. Meninos, eu avisei! Digam que isso foi um acidente! Cadê ele?
Ele tá na árvore? Ele tá na cozinha? A casa do Tim possuía muitas perturbações. E é disso que essas entidades se alimentam. O pai do Tim e Tom Yancey serviu na Guerra da Coreia. E garanto que ele viu um monte de coisas ruins. Sentiu isso? Nunca deixei de sentir isso. Essa entidade que entrou na casa com certeza tinha como aumentar isso e era seu objetivo tentar torná-lo pior do que ele já estava. Onde fica o quarto? Lá em cima. Esse é o São Miguel Arcanjo. A energia negativa é mais forte no velho quarto de Tim e Tom. Senhor, nos ajude a purificar essa casa do mal e negatividade. Nos ajude a tornar esse lugar um local de luz e amor. Um lar digno de uma família. São Miguel Arcanjo, defenda-nos nessa batalha contra o mundo das trevas, contra os espíritos malignos. Quando terminamos, podia-se sentir que a energia era diferente na casa. Havia uma mudança no ar. Tínhamos expulsado a negatividade da casa. O jantar tá quase pronto? Quase. Vou ver agora. Tá legal. Em agosto de 2009, Tim, Trish e o filho deles, Gabriel, se mudaram para a casa de Lake Worth, na Flórida. Eu acho que não há um dia em que vamos poder virar a página e dizer, nossa, agora acabou. Tom normalmente costuma ir lá visitar. Boa bola! Não é fácil. Às vezes, você pode sentir uma energia que ronda a casa, que ronda o meu marido. Opa, temos um atacante na família. O almoço está pronto. Que bom, tô com fome. Beleza. Depois que eu saí de casa, não tinha interesse em paranormalidade ou fantasmas. Mas agora que estou mais próximo do meu irmão, estou começando a entender o que aconteceu comigo e minha infância. Hoje em dia eu moro em uma casa cheia de família, cheia de alegria, cheia de humor. É um lugar feliz. Muitas vezes, quando Trish e eu trabalhamos com famílias que estão passando por assombrações violentas, o segredo é ser positivo. Se você curar a perturbação na família, você cura a assombração.